Então, boa tarde. Boa tarde. Queria mandar um abraço para o nosso amigo Manuel Frias Martins, que está lá do outro lado. Se fosse uma situação normal, estaríamos reunidos hoje para conversar, para falar um pouco sobre o livro dele. Eu tenho o livro aqui. Na verdade, Essa é a segunda edição é uma boa desculpa para nós voltarmos a falar sobre esse livro que tem trazido tanta alegria, não só para ele, para o Manuel, mas para a fundação também, não é, Manuel? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. É um prazer estar consigo, com a Fundação, através de si e, sobretudo, também, claro, falando do meu livro, desta segunda edição que acaba de sair. Eu ainda não tenho nenhum Ah, exemplar, só saiu há dias, eh, mas pronto, tenho muito gosto de estar aqui a conversar contigo e, enfim, e sobre o meu livro. pois, o livro já está aqui à venda na loja e livraria da Fundação, e o Manuel vai receber o livro Eu em depois breve, já passo era para ter recebido. Mas se calhar eu começava a lhe perguntar sobre isso. Essa edição é uma edição aumentada, não é? O livro saiu em 2014, em 2015 recebeu o prêmio da SPA, não é? O prêmio não da APE, da Associação Portuguesa de desculpa, Escritores. o prêmio Eduardo Prado Coelho. Eduardo Prado Coelho, e agora foi feita uma nova edição aumentada. O que é que inclui aqui nesta edição, Manuel? Para além de um prefácio, onde, no fundo, explico, ou tento explicar a minha surpresa, pelo bom acolhimento do meu livro, porque, de facto, é um tema controverso, eh, mas foi bem acolhido, muito bem acolhido, e, ao mesmo tempo, tento, nesse prefácio, eh, como que orientar a leitura para uma outra dimensão que ultrapassa aquilo que é a edição de 2014 e que tem a ver com os dois novos ensaios que eu incluí neste livro, nesta segunda edição. E esses ensaios são, em primeiro lugar, um sobre a Blimunda, e que se intitula Blimunda e a Espiritualidade Clandestina de José Saramago. Ou seja, Blimunda no quadro daquilo que é para mim a espiritualidade clandestina, mas espiritualidade de José Saramago. Blimunda é, de facto, considero-a uma figura única, no sentido da singularidade. É uma mulher de uma uh, espiritualidade transparente quase e cativante na sua gentileza, na sua dedicação ao outro, sendo esse outro Baltazar, mas também quem lhe faz mal ao longo da sua vida, ao longo do romance. E, neste sentido, Blimunda é, em certa medida, também o paradigma do amor no quadro em que eu entendo o amor em Saramago. Aliás, o Memorial do Convento é, julgo eu, o grande romance de amor do Saramago. É um equívoco continuar a vê-lo como um romance histórico. É um equívoco. Não é um romance histórico. É, se quisermos, um romance de amor. Pelo menos é assim que eu gosto de entender. É um romance entre um homem e uma mulher, mas, sobretudo, em que esta mulher é, de facto, tem uma dimensão singular, única na literatura mundial. E depois o segundo ensaio é um ensaio acerca do último caderno de Lanzarote, que foi descoberto, entre aspas, não é? No computador do José Saramago e foi publicado muito recentemente. E isto quer dizer que é um diálogo, aliás, esse caderno diz respeito a 1998, digamos, é uma espécie de diário de 1998, a Fundação chamou o Diário do Nobel. Do Nobel, enfim, pronto, está bem. Diário do ano do É Nobel. do ano do Nobel. Mas, mas ele que Saramago fala pouco até do Nobel.
no final, enfim, faz alguma referência, mas não lhe dá assim uma grande importância. E, portanto, eu aproveitei, aliás, devo dizer que este último ensaio foi apresentado primeiro como comunicação num congresso sobre o Saramago realizado em Vigo, organizado pela Universidade de Vigo, pela Sim. Cátedra José Saramago. E tem a ver exatamente com a oportunidade que a publicação tardia deste diário de 98, a oportunidade que essa publicação me dá de, como que ler em Saramago Uhum. de 98, uma espécie de confirmação Com essas chaves. daquilo a que eu chamo a espiritualidade clandestina em José Saramago. E, portanto, uma espécie de confirmação do meu livro. Não estou a forçar o Saramago. Estou a tentar, de certo modo, encontrar pontes de contacto entre o Saramago e eu. Entre a prática literária de Saramago e o pensamento de Saramago e o meu próprio pensamento crítico e a abordagem que eu faço de Saramago. Neste sentido, aliás, o texto, o ensaio, intitula-se Literatura, Política e Amor no último caderno de Lanzarote. Literatura, Política e Amor, em que eu tento que o leitor perceba que a ideia que o Saramago tem de literatura é uma ideia aberta. É a literatura considerada no seu espaço mais polivalente, mais plurissignificativo e, portanto, em que a palavra tem não uma única dimensão, mas múltiplas dimensões. A política é tentar ver como é que, em certa medida, o pensamento de Saramago, o pensamento político de Saramago, não é aquele que muitos dos seus adversários entendiam como sendo, ou seja, a de um comunista básico. Não, não é, não é, não é, de maneira nenhuma. Leiam alguns dos textos que estão nesse caderno e verão um Saramago, por exemplo, desconfiado, muito desconfiado, das massas populares. Desconfiado deste, se quisermos, sintoma do rebanho, que é Uhum. extremamente perigoso em qualquer sociedade, em qualquer situação política. E o amor. O amor é, de facto, julgo eu, um dos elementos mais frequentes em Saramago e que menos têm sido levados em conta pela crítica especializada. E, em particular, pela crítica académica, que só vê o Saramago histórico ou o Saramago isto. São patamares, atrás de patamares, é chover no molhado, é doxa crítica. O Saramago é, de facto, alguém que, nos seus romances, coloca aquilo que é talvez o ímpeto mais pessoal para com a vida, que é de facto uma inclinação para o outro, uma inclinação para a justiça, e tudo isto, e uma inclinação, se quisermos, para a própria relação amorosa, no sentido até do homem e da mulher, e portanto tudo isto em conjunto é o amor em Saramago. E portanto este último ensaio é um ensaio que, enfim, consta deste livro, e é que eu chamo, aliás, textos anexos ou conexos. Isto é, há uma secção, a última secção deste livro, desta segunda edição, tem textos conexos, isto é, que não são coincidentes com aquela linha narrativa do livro de 2014, mas são conexos na medida em que têm tudo a ver com a mesma posição, a mesma abordagem crítica que estava no livro de 2014. Nós começamos a conversa aqui, eu me esqueci de fazer uma coisa que é apresentá-lo. Se por acaso alguém que tiver assistido não souber, não conhecer, o Manuel Frias Martins é professor da Faculdade de Letras de Lisboa, não é? Ensaísta, Apresentado.
E não, eu achei muita graça, porque aqui no Brasil nós chamamos isso de orelha, não é? Aquela página que apresenta aqui o A autor. badana. A Badana, exato. Você coloca assim, não escreve poesia nem romances. Mas sabe que eu agora vou passar a acrescentar uma coisinha muito simples. Não escreve poesia nem romances, mas acredita que o ensaio é um género literário. É isto que eu vou passar a acrescentar. Então, tem um texto aqui que também está na segunda edição, que é um novo prefácio, né? Tem uma coisa que você escreveu aqui que me chamou a atenção, que é que você diz que, ao falar tanto de Saramago e ao fazer essa leitura a partir dessa espiritualidade clandestina dele, você acaba falando muito de você também. Tem alguém que fez uma brincadeira consigo de dizer que o livro deveria se chamar Espiritualidade Clandestina de Manuel Frias Martins, né? Como é que é isso? Porque é um assunto que, que, que te interessa, que te chama atenção? Uh, Começa exatamente por aí. Numa sessão, alguém chamou a atenção para alguém que duvidava de um Saramago espiritual, não é? Porque, entretanto, o Saramago, dizer que ele é espiritual, eh, normalmente é entendido por muitas pessoas como sendo religioso. Sim, Ora, eu faço uma separação clara e fica inequívoca muito claro no entre livro. espiritualidade e religiosidade, e, portanto, entre espiritual e religioso. São duas coisas distintas. Pode haver espiritual sem religioso, espiritualidade sem religiosidade, tal como pode haver religiosidade sem espiritualidade. Portanto, são duas coisas distintas. Mas alguém mais desconfiado em relação à espiritualidade de Saramago dizia: não, o Saramago espiritual, que brincadeira é essa? Mas é a espiritualidade do Manuel Frias Martins, que quer ver espiritualidade em Saramago. E eu fiquei a pensar nisto e disse: se calhar é capaz de ser verdade. Não é verdade o Saramago ser espiritual, de facto ela recusava essa, o Saramago tem uma espiritualidade clandestina, mas eu, de facto, revelo-me, eu e qualquer outro crítico ou comentador literário, revela-se na abordagem que faz de um texto literário. Revela-se. É aquilo que o Paul Ricoeur, que eu também cito no prefácio, chamava, digamos, uma espécie de abordagem reflexiva, isto é, em que nós, a partir daquele momento em que emitimos aquele comentário crítico, nos conhecemos melhor a nós próprios, ou nos passamos a conhecer a nós Uhum. próprios. Portanto, eu ao falar de espiritualidade clandestina de Saramago, ao descobrir, entre aspas, este caminho de entendimento, estou a encontrar esse caminho dentro de mim. Portanto, se calhar ele também está dentro de mim. E, portanto, o crítico, o comentador literário, nunca, julgo que não deve esquecer que, de facto, só encontra nos textos aquilo que ele quer ver, aquilo que lá põe. Portanto, sem dúvida nenhuma, que eu também estou na espiritualidade clandestina de Saramago. Eu, enquanto crítico, há de facto uma espiritualidade clandestina neste crítico, neste comentador do Saramago. Portanto, não me importo que seja assim. Eu me lembro que quando vi o livro, deve ser um pouco a reação da maioria dos leitores do Saramago, que é, quando lê o título do livro, pensar assim, mas do que se trata? Tá falando do quê, não é? Uhum. Mas eu me lembro de ter ficado, claro, eu li o livro quando saiu, há quase 6 anos, e agora só li o prólogo e esses 2 novos textos e tentei refrescar um pouco a minha memória. Mas eu me lembro de ter ficado com isso muito claro na minha cabeça, que era essa divisão entre o que é uma religiosidade, e não tem, e aí realmente não se aplica em nada ao José Ao Saramago, Saramago. e o que seria uma espiritualidade, essa coisa da ética, da responsabilidade, um humanismo, não é? Exatamente. Eu Uh, há, há muita dificuldade em entender esta minha abordagem de Saramago, exatamente porque quase todas as pessoas associam
espiritualidade a religiosidade. Sim. Foram séculos e séculos e séculos. É automático. É É automático pensar automático. nisso. Aliás, eu tive a oportunidade de falar sobre o Saramago perante colegas italianos que me caíram em cima, Aham. entre aspas, porque diziam: não, 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 que é isso? Espiritualidade e religiosidade em Itália é a religiosidade, é a religião, espiritual é a religião. Não, não é, não é. Eu tento, para já não sou teólogo, começa logo por aí, mas tento separar as duas coisas do seguinte modo. Primeiro, para haver a religiosidade é preciso haver a crença numa entidade divina, numa entidade transcendente. Desde logo, isto não se aplica a Saramago. Saramago é um ateu. É espiritualidade laica, você fala nisso em um dos. Fala em espiritualidade laica. É um ateu. Se é um ateu, então nós não podemos nunca olhar para o Saramago como um autor religioso, como um homem religioso. Não podemos. No entanto, muitos dos comentadores de Saramago referiram-se a este aspecto, ao interesse que o Saramago tem pela Bíblia, pelas figuras que, no fundo, construíram a nossa cultura judaico-cristã. Muitos desses autores falavam dos aspectos religiosos de Saramago. Aliás, uma autora italiana que eu prezo muito, já falecida, Luciana Seganho Picchio, por exemplo, fala disto. Autores brasileiros falam disto. Portanto, mas falam da religiosidade. Ora, para mim, isto era errado. Eles estavam a olhar para a floresta certa, mas estavam a ver a árvore errada. Então, a árvore certa dessa floresta é a árvore da espiritualidade, que não se confunde com a Da religiosidade. religião. Hum. Então, o que é para mim a espiritualidade? A espiritualidade é extremamente difícil de entender, de explicar, porque a espiritualidade é várias coisas ao mesmo tempo. Acima de tudo, eu entendo a espiritualidade de uma maneira muito simples. Há um subcapítulo do meu livro que se intitula A espiritualidade é o estado poético do espírito. O que é que isto quer dizer? Muito simplesmente que a espiritualidade é um estado de possibilidade criativa. Possibilidade criativa. Possibilidade criativa e, ao mesmo tempo, de deslumbramento perante o real, perante a vida, perante o mundo. Mas também, e isto é muito importante em Saramago, uma disponibilidade para o outro. Uma disponibilidade para aqueles que sofrem. Uma disponibilidade para lutar pela justiça no mundo, que é quase uma tarefa impossível, mas nunca devemos afastar-nos dessa ideia. E isto, para mim, é ser para o outro como para si mesmo, ser para o outro como para si mesmo, que é a cultura cristã, tem muito deste lastro também, sem dúvida, que é o seu lastro espiritual. Não necessariamente religioso, é o seu lastro espiritual. E isto está no Saramago. Por isso a espiritualidade laica não é mais nem menos do que isto. Não é mais nem menos do que isto. Portanto, para mim continua a fazer todo o sentido a abordagem que eu defendo de entender a espiritualidade em Saramago deste modo. Só que é clandestina. Porquê? Porque, Aham. de facto, se calhar, não sei se ele estaria de acordo comigo, mas se calhar estava, porque ele é um homem aberto à discussão e aberto à diversidade das ideias, estaria de acordo comigo. Mas, em certa medida, também pouco me interessa, porque Claro, a minha o abordagem é a minha crítico não escreve abordagem. um livro para que o autor concorde. Exatamente, não é Mas para eu lisonjear o autor. estava a pensar aqui numa enquanto você falava que o Saramago tinha uma frase que era: as religiões nunca serviram para aproximar os homens, os seres Exatamente. humanos. Por outro lado, a espiritualidade sim, não é? Por isso é que nós podemos encontrar no Saramago situações de equivalência, não só à cultura cristã, no que ela, judaico-cristã, no que ela tem de mais espiritual, que é aquilo que eu acabei de dizer, mas também com a cultura budista, com a atitude budista. Uhum. Porque
aquilo que são os elementos comuns das grandes religiões do mundo, no que diz respeito à espiritualidade, não há religiosidade, mas no que respeita à espiritualidade, isso nós podemos de facto encontrar traços comuns. Aliás, o Parlamento das Religiões, que tem tido um papel que não se tem dado o devido valor. O Parlamento das Religiões, e a declaração escrita pelo teólogo magnífico, extremamente admirado pelo Saramago, que é o Hans Küng, que elaborou a Declaração do Parlamento das Religiões, coloca todos estes aspectos, todas estas afinidades que são comuns às várias religiões, e são aqueles aspectos que podem unir os homens. Não as religiões. Não o que Deus. As religiões não fazem mais do que. São os homens que dizem: Deus manda fazer isto, Deus manda matar, Deus manda. É em nome de Deus. Isto, de facto, é o elemento, se quisermos, mais perigoso das religiões e que divide os homens. A espiritualidade, não, isso são os elementos comuns que estão contidos em muitas das religiões, mas também em muitas das filosofias que desde sempre orientaram a vida dos homens. Filosofia no sentido do ensinamento para a vida. Não a filosofia técnica, mas do ensinamento para a vida. Isto nós encontramos nas filosofias em conjugação com os elementos espirituais de muitas das religiões, mas não nas religiões em si. E eu estava a me lembrar que o Tolentino Mendonça escreveu uma crítica sobre o seu livro no Expresso. Eu não lembro se foi antes do prêmio, mas foi até antes do prêmio mesmo, não é? Foi. Aliás, foi a primeira observação, enfim, positiva que eu tive sobre o meu livro. Ele foi de facto muito generoso, disse que era um livro, se bem me lembro, um livro interessantíssimo, mas pronto, aí está, como um homem da Igreja aberto pode entender aquilo que pode ser a espiritualidade de um autor como Saramago. Ou, se quisermos, a espiritualidade laica. Ou, se quisermos, a espiritualidade não confundida com religiosidade. Havia um autor inglês do século XIX que eu aqui posso parecer entrar em contradição com aquilo que tenho dito, mas dizia que há mais fé numa dúvida honesta do que em metade dos credos. Ou seja, a dúvida honesta é, de facto, a dúvida que torna possível o avanço do conhecimento. A dúvida honesta. O que é a dúvida honesta? É não aceitar o dogma como dogma. É não aceitar o pensamento estabelecido, porque, entretanto, é repetido e repetido à exaustão. A dúvida honesta é isto mesmo. Eu julgo que autores como Saramago, mas sobretudo Saramago, que é aquilo que nos interessa, é alguém que duvida honestamente. Tenta compreender. E o padre Tolentino Mendonça percebia isso. Aliás, um outro autor, que eu cito, um outro autor português, o Frei Bento Domingos, por exemplo, também percebeu muito bem aquilo que é o alcance da visão saramaguiana de Jesus, por exemplo. Talvez essa ética da responsabilidade ou essa espiritualidade de Saramago esteja muito mais próximo do que é o propósito do cristianismo do que, num primeiro olhar, pareça, não é? E acho que o Tolentino Mendonça talvez tenha feito essa leitura também, e talvez A doutrina social da Igreja, aquela que se aproxima da espiritualidade de ser para o outro como para si mesmo, está dentro daquilo que nós podemos entender como ética da responsabilidade. E aquilo que une esse universo de responsabilidade da Igreja, neste caso é no fundo o universo cristão, com posições que podem ser consideradas ofensivas, que podem ser consideradas até agressivas,
de autores como Saramago, cuja ética da responsabilidade os colocam perante um imperativo que é ser para o outro como para si mesmo. E, sobretudo, olhar para aquilo que é um princípio, por exemplo, do Parlamento das Religiões, encontrado comum a todos, que é não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Ou então, noutra versão, faz aos outros aquilo que queres que te façam a ti. Este princípio é o ética da responsabilidade. E isto encontra-se na união da espiritualidade que se encontra nas religiões e nas filosofias não religiosas, mas assentes num quadro de responsabilidade e de apuramento da vida, num progresso e numa espécie de melhoria permanente da própria humanidade. Você falou da Itália, o livro acabou de ser publicado. Já foi publicado lá ou vai ser publicado? Já foi publicado, já está disponível na Amazon, só que eu ainda não tenho um exemplar também. A pandemia acabou por trocar as voltas e muito. Sim, acabou de ser publicado em Itália. Aliás, acho que até foi publicado no final do verão, ainda no verão. Qual é a editora? A tradutora é Miriam Bisoca. E a editora? O editor é Edizione dell'Orso. Orso, O-R-S-O, dell'Orso, Edizione dell'Orso. No fundo, é uma editora mais ou menos académica, ou que trabalha com textos académicos, ou destinados à investigação académica, mas ainda não tenho. E já agora, é exatamente aquilo que está na edição portuguesa. Uhum. Nesta segunda edição portuguesa. A segunda edição portuguesa e a edição Ok, italiana ok. são iguais, os textos são rigorosamente os mesmos, e no caso da edição italiana tem um prefácio, ou melhor, um pós-fácio, da tradutora Miriam Bisoca, que é Ah, uma jovem que fez o seu percurso académico no domínio do estudo da literatura portuguesa aliás, foi assim que ela tomou contacto com Saramago e depois com o meu livro, e sobretudo através do trabalho que ela realizou com um colega que entretanto faleceu, um colega e amigo a quem eu dedico a edição italiana, para já a edição italiana e a portuguesa é dedicada ao John Lennon, primeiro, e em louvor da canção Imagine, mas no uhum. caso da tradução italiana, acrescentei agora, que é dedicado também a este meu colega, que é, de facto, teve uma morte estúpida, enfim, pronto, mas é dedicado a esse meu colega. O Saramago tem muitos leitores em Itália, mas tem muitos leitores em muitos lugares, não é? Você acha que é só coincidência ter saído o livro, o primeiro país a traduzir o seu ensaio foi a Itália, ou tem alguma coisa a ver com o interesse dos italianos por esse tema em específico, proximidade Os com o italianos têm Vaticano? Sim, os italianos têm um grande apreço pelo Saramago. Aliás, a primeira universidade a dar um doutoramento honoris causa a Saramago foi a Universidade de Turim, Foi. onde esta aluna, onde esta tradutora foi aluna. Portanto, há muitos amigos de Saramago, nesta editora, até a Edizione dell'Orso, são amigos de Saramago, são amigos de Saramago e da Pilar. Sim. De facto, foi a primeira universidade que foi no de Turim, mas não é só em Turim. Por toda a Itália, o Saramago tem, de facto, muitos admiradores. É um autor que toca, se quisermos, aquilo que é alguma da tradição realista italiana. Muitos dos grandes autores, como que formataram também uma espécie de gosto literário que se reconhece muito no Saramago. E, sobretudo, também, evidentemente, este potencial interventivo do escritor também
está também, evidentemente, nos livros bíblicos, que chamemos assim, também encontra em Itália um campo muito receptivo. Mas não é só em Itália, em Espanha ou nos países ibéricos, digamos assim, na América do Sul, o Brasil, por exemplo, o Brasil tem uma grande admiração pelo Saramago, mas também os países de língua espanhola, os países da América Central e do Sul de língua espanhola, são de facto grandes admiradores de Saramago. E Espanha, evidentemente, Espanha então, até algumas das manifestações de que há uns anos atrás tinham frases retiradas das obras de Saramago. Portanto, Saramago penetrou muito, muito profundamente no imaginário literário destes países do Sul, entendido como cultura do Sul, cultura ibérica, e também italiana. Mas eu não disse há pouco o nome deste meu colega italiano não, português, que estava em Itália e que entretanto faleceu. É o António Fournier. António Fournier, que de facto foi um grande divulgador da literatura portuguesa em Itália, trabalhava no Universidade de Turim e foi quem, em certa medida, ajudou também a orientar um pouco a tradução, antes de falecer, a tradução da Miriam Bizoc. António Fournier, um grande amigo e um grande professor e um grande divulgador da literatura portuguesa em Itália. Olha, Manuel, eu vou fazer de novo aqui a publicidade do seu livro. É uma pena que nós não possamos fazer essa conversa presencial, mas em breve vai ser possível. O importante é que nós, de alguma maneira, consigamos conversar um bocado e falar do seu Assim livro. que chegar a vacina. Esperamos que logo. E num dia importante, né, no aniversário, daqui a pouco nós já chegamos ao centenário do Saramago, mas por enquanto vamos nos 98 anos, e eu acho que é uma maneira bonita de celebrar isso com a publicação da segunda edição do seu livro, e também tem hoje são 2 livros, nós vamos publicar também o livro organizado pelo Carlos Reis, que são as comunicações do Congresso de Coimbra, que foi em 2018, faz 2 anos já. 2019. 2019? Já não me lembro. Foi 2019, acho eu. Não foi? Acho eu. Eu acho que foi 2018, porque foi quando foram os 20 anos do Prêmio Nobel. Então está bem, pronto. Foi isso. Eu não estive lá e, portanto, não sei. Foi no final de 2018, é isso. Novembro de 2018. Estava quase a passar para o outro lado. Olha, prazer falar consigo. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo. E obrigado por esta oportunidade também de divulgar, enfim, o modo como eu entendo o Saramago, e desejo o melhor para a Fundação, para si, Ricardo. Obrigado. Tem também um excelente livro sobre o Saramago, e tudo bom, e que o Covid não nos convide. Obrigado. Olha, um abraço para si. Está aqui, Okay. Fica feita a propaganda, e até breve. Até breve, Ricardo. Muito obrigado. Abraço de todos. Toda a gente aqui deixou um abraço para você. Um abraço a todos também, ao Sérgio, a Pilar e a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.